Olá, pessoas! Sejam bem-vindos de volta a mais uma explicação sobre os livros de Harry Potter. O livro que a gente vai falar hoje é Harry Potter e o Enigma do Príncipe. Vamos então descobrir o que vai acontecer agora que o Voldemort está de volta e o mundo bruxo já está ciente disso. O Voldemort deu uma missão para o Draco realizar, mas a Narcisa, que é a mãe dele, está com medo do que pode acontecer por ele ter uma responsabilidade dessas. Então ela pede ajuda ao Snape e eles os dois fazem um voto perpétuo, onde ele se compromete a cuidar do Draco e, se necessário, terminar a sua tarefa. Caso você não saiba, se um voto perpétuo for descumprido, a pessoa morre. Agora que ele voltou, um dos seus objetivos é conseguir o controle do Ministério da Magia, e o Rufus Scrimgeour é o novo ministro. No testamento do Sirius, ele deixou tudo pro Harry, que vai terminar suas férias na Toca e esse ano ele vai ser capitão do time de quadribol. Hogwarts aumentou a segurança do castelo todo. Tem até aurores em Hogsmeade agora que ficam em prontidão para cuidar de qualquer problema que apareça. O Snape será o novo professor de defesa contra as artes das trevas e o Horácio Slughorn vai dar aula de poções no seu lugar. Neste ano, o Harry está desconfiando ainda mais do Malfoy. Ele acredita que o Malfoy se tornou um comensal da morte e agora ele está com novos planos e objetivos. Então o Harry fica sempre tentando vigiá-lo porque ele está fazendo alguma coisa dentro da sala precisa. O Harry até acha que o Snape está ajudando o Draco, seja lá no que ele estiver fazendo. Mas para todos que contam a sua desconfiança, acham exagero, porque o Dumbledore confia no Snape, então não há motivo para pânico. Por causa das notas que obteve nos nons, o Harry achou que não poderia seguir os estudos em poções para conseguir ser auror, mas agora que mudou o professor, mudaram as exigências. Só que ele não comprou nenhum livro dessa matéria, então precisa pegar um usado da escola. Ele pega o livro do Príncipe Mestiço, que está cheio de feitiços e anotações de como melhorar as poções. O Harry segue todas as orientações e aí pensa num gênio em poções. Não é o Harry, é o príncipe. Ele faz uma poção perfeita, a melhor da turma, e como recompensa ele ganha um frasco de Felix Felicis, que é a sorte líquida. O Harry começa a ter aulas particulares com o Dumbledore, onde ele mostra memórias de várias pessoas na penseira, para poder conhecer o passado do Lord Voldemort e assim descobrir o melhor jeito de derrotá-lo. E a gente começa essas histórias conhecendo a família Gaunt, uma família muito rica, mas que ao longo das gerações foi colocando tudo a perder. E sempre se acharam superiores aos outros bruxos por causa da sua descendência de sangues puros. O Servolo, avô do Voldemort, e o seu tio Morfino foram os últimos Gaunt, e eles tinham orgulho de possuir um anel de ouro da família com uma pedra negra e um medalhão de Salazar Slytherin. Só que os dois foram mandados para Azkaban por atacar trouxas e funcionários do ministério. Além do Morfino, o Servolo tinha uma filha chamada Merope, que sempre foi maltratada pelo pai, principalmente quando ele descobriu que ela estava apaixonada pelo Tom Riddle, um trouxa rico e muito bonito que era filho de um senhor de terras. Depois que a família foi presa, a Merope se sentiu livre, então ela preparou uma poção do amor e fugiu para se casar com o Tom. Quando o Servolo voltou para casa e descobriu isso, ele acabou morrendo. Depois que a Merope engravidou, ela parou de dar a poção para o Tom, porque achou que ele já teria sentimentos verdadeiros, mas ele fugiu antes de o bebê nascer. Ela deu à luz em um orfanato e morreu logo depois de dizer que o nome do bebê seria Tom Servolo Riddle. Depois de nascer, ninguém nunca procurou o Tom. Ele cresceu muito independente e quando Dumbledore chegou para avisar que ele era um bruxo e que tinha uma vaga na escola de Hogwarts, ele já acreditava que era especial. Nunca gostou do seu nome porque era muito comum, ele colocava medo em outras crianças e sabia falar com cobras. Então o Dumbledore decidiu vigiá-lo quando chegou na escola. Afinal, ele tinha poderes surpreendentemente desenvolvidos para um bruxo tão jovem. Ele foi para Sonserina, era muito bonito, talentoso e impressionou todo mundo. Com o tempo, ele reuniu um grupo de amigos muito dedicados
que depois acabariam se tornando os primeiros comensais da morte. Enquanto estava na escola, ele procurou o nome do pai em vários lugares, até que um dia precisou aceitar que o seu pai não era bruxo. Então ele mudou de nome e foi atrás da história da sua mãe, chegando aos Gaunt. Ele visitou o Morfino e no dia seguinte o anel da família sumiu e o Tom Riddle e os seus pais foram assassinados. O Morfino confessou o crime e ficou na prisão até morrer, mas na verdade o Voldemort roubou a sua varinha, matou a família do seu pai e implantou uma falsa memória na mente do tio. Em uma certa ocasião, o Tom Riddle perguntou ao professor Slughorn o que ele sabia sobre Horcrux, mas o professor ficou furioso, disse que não sabia nada e que ele não deveria tocar nesse assunto de novo. Só que essa memória foi alterada. A resposta que o professor deu não foi essa, e o Dumbledore pede que o Harry consiga a memória verdadeira. Ele até pergunta para o professor, mas ele não responde nada e depois passa a evitar o Harry sempre que pode para não precisar responder. No Natal, o Percy e o Ministro da Magia vão até a toca. O Percy não estava nem aí para a família, mas o ministro queria falar com o Harry. Em resumo, ele quer que o Harry demonstre apoio ao Ministério e ao trabalho que eles estão fazendo contra o Voldemort. É claro que o Harry não aceita fazer isso, principalmente para aquelas pessoas que disseram que ele era mentiroso e sempre lhe viraram as costas. O Tom Riddle obteve nota máxima em todos os exames e depois de terminar a escola, ele foi trabalhar na Borgin & Burkes. Até procurou um emprego como professor de defesa contra as artes das trevas, mas o diretor naquela época disse que ele era muito novo. Trabalhando na loja, a sua tarefa era persuadir as pessoas a cederem os seus tesouros, e ele era muito bom fazendo isso. A Hepzibah Smith era uma senhora muito rica que mostrou para ele 2 tesouros da sua coleção. Um deles é a taça da Helga Hufflepuff, que ela possuía por ser a sua descendente direta, e o outro é o medalhão de ouro de Salazar Slytherin. 2 dias depois, esta senhora morreu envenenada e a sua elfa doméstica Ocken é que confessou o crime. Os tesouros desapareceram e o Tom se demitiu da loja. Nesse caso, aconteceu a mesma coisa do que com o Morfino Gaunt. Foi o Voldemort que matou e implantou uma memória na cabeça dessas pessoas para que elas confessassem crimes que não cometeram. 10 anos depois, ele voltou a Hogwarts para pedir o mesmo emprego de professor. Obviamente, o Dumbledore recusou e, a partir daí, nenhum professor permaneceu no cargo por mais de 1 ano. Seguindo a ideia do Rony, o Harry toma um gole da poção da sorte para conseguir a lembrança. Ainda que o Slughorn se envergonhe daquilo que ele respondeu, ele entrega sua lembrança e o Harry vai correndo mostrar para o Dumbledore. Ao colocar na penseira, eles veem que quando o Tom perguntou sobre Horcrux, o professor respondeu que é magia das trevas. Horcrux é um objeto em que se esconde parte da alma. Se o corpo do bruxo for atacado, ele não poderá morrer. Essa divisão é feita matando alguém, porque matar rompe a alma. E o Tom achava que se dividisse em várias partes, fortaleceria mais a pessoa. E ele pensa no número 7, que é o número mágico mais poderoso. Pois é, Lord Voldemort fez Horcruxes. Nenhum bruxo conseguiu romper a alma em mais de 2 pedaços, exceto ele. 7 pedaços. 6, na verdade, porque o último pedaço deve habitar o próprio corpo. O Dumbledore já está investigando isso há um bom tempo. A primeira Horcrux foi o Diário de Tom Riddle, que o Harry destruiu na Câmara Secreta, e a segunda foi o Anel da família Gaunt, que já foi destruído pelo Dumbledore. Inclusive, este anel continha uma maldição que deixou a mão dele escura. O Voldemort gostava muito de tesouros, objetos que tinham uma história mágica. Então, ele usou a taça da Helga Hufflepuff e o medalhão de Salazar Slytherin. Por serem objetos de 2 dos 4 fundadores de Hogwarts, provavelmente ele teria ido atrás de objetos dos outros 2, mas só deve ter conseguido 1. Temos aí 5 Horcruxes. E a última, o Dumbledore acredita que seja a cobra que está sempre com ele. Somente destruindo todos esses objetos é que Lord Voldemort poderá enfim ser derrotado. Bom, o Harry encontrou o feitiço Sectum Sempra anotado no livro do príncipe, e dizia ser para inimigos. Então, ele usa num duelo com o Malfoy
para se defender de um Crucio. Só que ele não sabia o que o feitiço ia causar, e o Malfoy fica com vários cortes profundos pelo corpo. Então chega o Snape, leva ele para a ala hospitalar e pede para ver os livros do Harry. Ele esconde o do príncipe mestiço lá na sala precisa, marcando o lugar onde está para ele poder se lembrar depois, e leva o do Rony no lugar. Mas o Snape sabe que ele está mentindo e lhe dá detenções para todos os sábados até o fim do trimestre. A primeira delas é no dia do jogo, final do campeonato de quadribol. Mesmo sem ele, a Grifinória ganha, a sala comunal está em festa e a Gina abraça ele. Então eles se beijam na frente de todo mundo e a partir daí começam a namorar. O Harry vai acompanhar o Dumbledore na caça da próxima Horcrux e ele deixa com o Rony e a Hermione o mapa do Maroto para que eles vigiem o Snape e o Malfoy, que está muito feliz, pede para eles tomarem o restante da Félix Felicis e reunir a AD, porque com essa felicidade do Malfoy, provavelmente vai dar porcaria. O Harry e o Dumbledore viajam e vão parar em uma caverna muito escura. No centro do Lago Negro tem uma ilha com uma bacia de pedra e uma poção que deve ser bebida para revelar o que tem no fundo. O Dumbledore manda o Harry obrigá-lo a beber aquele líquido até o final, mesmo que ele implore para parar. Ele fica muito mal, a cena é muito tensa e pede água para o Harry, que ele vai pegar do lago. E neste momento, um exército de Inferi emerge da superfície. São mortos que foram reanimados por um feitiço das trevas para seguir as ordens de um bruxo. Mas o Dumbledore consegue conjurar fogo que afasta as criaturas, ele pega o medalhão e os dois saem de lá. De volta ao castelo, vem a marca negra pairando sobre a torre de astronomia. O Dumbledore imobiliza o Harry coberto pela capa e é desarmado pelo Draco. Os comensais da morte estão na escola. Chegaram através do armário sumidouro que ele consertou na sala precisa, cujo par está lá na Borgin & Burkes. A marca negra foi só para chamar a atenção do diretor e ele voltar para Hogwarts. Tá todo mundo lutando no castelo, mas o Draco veio na frente porque ele tem uma tarefa a fazer. O diretor tenta convencê-lo de vir para o lado certo, mas a sua missão é matá-lo. Já tentou 2 vezes esse ano, mas não conseguiu. Os comensais aparecem, na hora de executar a ação, o Draco hesita e o Snape lança o Avada Kedavra, fazendo Dumbledore cair da torre de astronomia. Muitas batalhas estão acontecendo no castelo e o Harry tenta usar o Sectum Sempra em um duelo contra o Snape, mas ele fica furioso por tentar usar o seu próprio feitiço contra ele. Snape é o príncipe mestiço, pai trouxa e mãe sangue puro com o sobrenome Prince. Quando os comensais vão embora, o Harry encontra o medalhão próximo ao corpo do Dumbledore, mas dentro tinha um bilhete que dizia o seguinte: Ao Lorde das Trevas, sei que há muito estarei morto quando ler isto, mas quero que saiba que fui eu quem descobriu o seu segredo. Roubei a Horcrux verdadeira e pretendo destruí-la assim que puder. Enfrento a morte na esperança de que quando você encontrar um adversário à altura, terá se tornado outra vez mortal. R.A.B. Não sabemos quem é esta pessoa, mas seja lá quem for, a Horcrux verdadeira está com ela. Apesar da situação, estão todos bem, exceto o Gui, que foi atacado pelo Fenrir Greyback. Ele é um lobisomem, mas que estava sob forma humana, então o Gui não vai se transformar, mas haverão sequelas. Ele vai casar com a Fleur, e por estar com o rosto muito machucado, a Sra. Weasley achou que ela ia desistir, mas ela diz que não se importa. A Tonks também diz que não se importa. Ela se apaixonou pelo Lupin, mas ele acha muito perigoso. Por isso ela esteve triste o ano inteiro, sem nem conseguir se metamorfosear, e o seu patrono mudou. O Harry conta a todos o que aconteceu, e ninguém compreende, afinal, o Dumbledore confiava no Snape, e ele não era o tipo de pessoa que se enganava. A cena do funeral é muito bonita, ela foi completamente cortada dos filmes, infelizmente, mas se vocês tiverem a oportunidade, por favor, leiam esse capítulo, porque nada que eu disser aqui vai conseguir descrever tamanha beleza que está escrito nessas páginas. Mas enfim, vários bruxos e criaturas comparecem para prestar suas homenagens,
e o Hagrid leva o seu corpo ao túmulo de mármore branco. O Harry decide terminar o namoro com a Gina, porque se o Voldemort descobrir a relação dos dois, pode vir atrás dela. Então, para protegê-la, ele acaba o relacionamento. Ele não pretende voltar à escola, precisa ir mais uma vez à casa dos Dursley e depois ele quer ir até Godric's Hollow para visitar o túmulo dos seus pais. A partir daí, só precisa encontrar as Horcruxes. Eu espero te ver de volta para a gente conversar sobre Relíquias da Morte. Então se inscreve no canal, ative as notificações, deixa o like aqui embaixo e se tiver alguma dúvida, pode mandar aqui nos comentários. Se você ainda não assistiu o vídeo dos outros livros, eu vou deixar aqui do lado a playlist de Harry Potter, para você assistir, tirar todas as dúvidas que não ficaram muito claras aí na sua cabeça, tá certo? Muito obrigada por ter assistido e a gente se vê no próximo. Tchau!